Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade no projeto Que OAB Você Quer, convidamos hoje para falar com vocês a advogada Claudete do Vale, que vem candidata pela subseção de Bangu. Doutora Claudete, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra recebê-la aqui no programa e bom nós sabermos também, conhecermos, né, as mulheres que estão vindo candidata pelas subseções das OABs. Então, parabéns, já lhe parabenizo. O agradecimento é todo meu pela oportunidade de estar aqui, mostrar aos advogados de Bangu as nossas propostas de renovação. Que bom. Então vamos começar? Claro. Gostaria primeiro que a doutora contasse um pouquinho da sua trajetória na advocacia, todos os percalços que passou pela advocacia e o que fez vir candidata à presidência da subseção de Bangu. Então, eu me formei no ano de 2001, né? Fiquei praticamente uns 2 anos paralisada em virtude da maternidade. E em virtude da dificuldade financeira, eu tirei o medo e comecei a advogar. E eu comecei a observar praticamente no ano de 2010 a dificuldade dos processos, da tramitação, das questões da prerrogativa, do mau tratamento dos juízes. E aí eu indignada com aquela situação, cansada de ficar em Facebook e WhatsApp reclamando, me lancei numa situação independente de me mostrar insatisfeita com o sistema. Foi logo assim depois surgiu o movimento dos Advogados Unidos, participei durante um bom tempo da direção geral, por uma questão política interna eu me desliguei e continuei tocando politicamente a minha atividade política, porque eu sempre almejei o cargo de presidente da subseção, porque eu entendo que Bangu é uma subseção que tem várias carências e eu venho estudando essas carências, me fortalecendo, me preparando para me tornar candidata da subseção. Como mulher, vindo agora candidata, conta pra gente se você acha que é muito mais difícil fazer campanha e como está sendo a recepção da advocacia de Bangu. Olha, como mulher eu digo que é um pouco difícil, né? Porque nós temos um machismo histórico, o machismo não é só dos homens, as próprias mulheres têm essa resistência. Quando uma mulher tem uma visibilidade, quando ela se mostra competente, capaz, muitas das vezes ela não se torna como exemplo, mas sim como uma adversária. Mas eu consegui construir um grupo forte, um grupo unido, que tem me auxiliado bastante nessa questão da política. Está sendo um pouquinho difícil administrar pela questão profissional, pela questão familiar também, mas com esse grupo forte que a gente construiu em Bangu, eu estou conseguindo administrar. E referente à sua chapa, o índice de mulheres da sua chapa e como foi essa recepção dessas advogadas em aderir à sua chapa? Sim, isso foi uma outra questão que eu me empenhei pessoalmente, tá? Hoje o índice de mulheres na minha chapa correspondem a 45%. Não foi o que eu queria, que seria 50%, mas eu já me sinto bastante satisfeita porque se nós olharmos para outras chapas de outras subseções, os índices são muito menores. E o que foi fácil convencê-las, pelo menos na minha experiência, pelo meu exemplo, né? Quando eu me mostro, quando eu me coloco, elas se sentem fortalecidas e acabam até aderindo à causa em virtude das mensagens e do exemplo que eu consegui construir. Que bom, porque a gente tem ouvido aqui que as advogadas são muito resistentes. Isso me deixou um tanto assim entristecida, né? Porque a gente luta muito para alcançar os espaços que ainda são tão masculinos, né? Exatamente. Vou te fazer uma pergunta, quero saber, na sua opinião, hoje nós vivemos um momento de muita crise na advocacia. Na sua opinião, essa crise tem um fator? Se sim, que tipo de fator seria esse? Eu acho que existe uma responsabilidade grande de nós advogados, né? Eu percebi durante bastante tempo que a nossa omissão tem nos conduzido a esse cenário tão triste pelo qual a gente está atravessando, né? Poucos advogados são inteirados da política da instituição, né? Muitos advogados não sabem nem quem são os candidatos
a presidente da nossa seccional. E isso acaba elegendo líderes que estão afastados do anseio da maioria da classe. Então eu não tiro a responsabilidade dos advogados. Eu acho que nós devemos eleger advogados que realmente militam, advogados que frequentam o fórum, advogados que fazem sustentações orais, advogados que estão no dia a dia no Banco do Brasil para receber seus mandatos de pagamento, aqueles que estão no presídio tentando ter acesso aos seus clientes. São esses advogados, Amanda, esses advogados que realmente advogam, que devem assumir a liderança da nossa instituição. Portanto, eu acredito que tudo que nós estamos passando até o dado momento é culpa exclusiva dos advogados, pela omissão em não participar da instituição. Então, na opinião da candidata, você acha que o fator dessa crise toda na advocacia Sim. é porque nós estamos tendo atualmente representantes que de fato não militam? Não militam e por esse motivo, por não militarem, eles não defendem a advocacia como deveriam. Muitos deles se utilizam do cargo para promoção pessoal por interesses particulares. Não só outras crises também, como do judiciário, mas é o que eu costumo dizer. Não adianta a gente ir querer brigar com o judiciário a nível intelectual sem que antes consigamos arrumar nossa própria casa, que é a OAB. Então eu sou uma defensora, quem me conhece sabe que a gente precisa lavar nossa roupa suja para que a gente se fortaleça, para que a gente tenha condições para poder enfrentar o judiciário a nível intelectual, né? A nível de deixarmos de ser uma profissão subalterna, né? Que a gente tem embora o estatuto nos diga que nós somos iguais, né? Mas no dia a dia nós sabemos que isso é bastante afastado da realidade. Na prática, né? Exatamente. Realmente é muito complicado. Gostaria de saber também, na opinião da advogada, da candidata, quando uma advogada ou um advogado tem, né, no seu trabalho o desrespeito, a desrespeitada, a doutora acha que a forma mais eficaz de tentar amenizar essa reparação a esse advogado é somente o desagravo, ou haveria uma outra forma de fazer com que esse profissional que foi desrespeitado, ele se sentisse mais fortalecido? Amanda, eu tenho uma crítica que todos também sabem, que eu não sou muito a favor desses desagravos isoladamente. Eu sempre me manifestei em redes sociais que eu acho que o desagravo é importante por uma questão de autoestima daquela pessoa que foi ofendida. Mas a OAB realmente ela precisa tomar medidas eficazes junto ao CNJ, junto à Corregedoria, e inclusive, se necessário, promover até ações judiciais de reparação de dano moral individual em caso de repercussões de grandes repercussões de danos morais coletivos em favor da classe. Eu acho que só o desagravo é uma ação inócua. Eu vou fazer uma pergunta agora da doutora Rosa Maria Fonseca de Volta Redonda. Ela quer saber o seguinte, abre aspas, o que pretende implementar para coibir a inadimplência de clientes no que tange a honorários advocatícios? Fecha aspas. Coibir é meio complicado, né? Porque como é que a gente vai interferir na relação do advogado-cliente? Eu acho que a ordem deveria proporcionar ao advogado que na realidade não recebeu seus honorários a promover uma ação que pelo menos lhes isentasse de custos judiciais. Porque assim, não existe uma medida que a gente possa realizar que venha a coibir um cliente mal pagador. Para isso existe ação pertinente de cobrança de honorários. O que eu acho que a OAB poderia nesses casos, ver com o judiciário que isente o advogado que está promovendo a ação de execução, que pelo menos não pague os custos judiciais. Nós fizemos uma pequena pesquisa referente aos advogados que não participam, não votam. Sim. E nessa pesquisa, conversando com algumas advogadas e alguns advogados, eles falaram que a OAB só serve para cobrar anuidade. Qual é a mensagem que a candidata passaria para esses profissionais que não querem participar para conquistar o voto deles lá na subseção de Bangu? Mas, Amanda, aqui vai uma crítica construtiva. Na verdade, eles não estão falando a mentira.
A OAB, a política institucional funciona dentro da OAB como se fosse uma panelinha. As pessoas que estão ligadas aos presidentes e aos líderes, elas têm acesso aos benefícios. Já aquelas que não têm acesso a esses líderes, a essas pessoas, realmente só serve para pagar anuidade. Veja que é uma vergonha um advogado ou um advogado que chama um delegado de prerrogativas pelo qual esse delegado tem 6 meses de carteira e a ele é fornecido o cargo de delegado, quando na verdade esse colega nem preparado para a profissão ainda está, mas já foi lhe dado a carteira de delegado de prerrogativas. Então, é um vexame muitas das vezes o que a OAB proporciona para o advogado dentro do fórum. O que eu tenho a dizer para essas pessoas é que a nossa gestão é uma gestão participativa, já está sendo até na elaboração das próprias propostas. E que a OAB é uma casa que vai atender os advogados de Bangu. Os anseios, as propostas serão todos ouvidos. Por quê? Porque eu tenho no sangue a militância. Eu vim da militância, eu sou advogada. Da advocacia eu tiro o meu sustento. Então eu tenho essa obrigação moral com meus amigos de abrir a porta da OAB para ouvi-los, para participar, para debater, porque quando se toma uma decisão em conjunto não fica pesado para ninguém, o que hoje já não acontece, né? A OAB, principalmente em subseções afastadas das seccionais, elas funcionam como verdadeiros feudos. Temos presidentes de subseções que estão há 5 mandatos, né? É inconcebível um advogado que luta pela democracia permitir que um líder fique 5 mandatos no poder. Logo nós que defendemos a democracia e, consequentemente, a alternância do poder. Então, o que eu tenho a dizer a essas advogadas e advogados é que me deem uma oportunidade para mostrar que a OAB pode ser diferente. Aproveitando a resposta da candidata, eu gostaria de perguntar então, pela sua resposta anterior, quer dizer que a doutora acha que os advogados que deveriam compor a comissão de prerrogativa já deveriam ter alguns anos de militância na advocacia? Com certeza, não só de militância, como é uma proposta minha de Bangu, eles têm que ter um treinamento altamente qualificado de conhecimento de estatuto e tem que ter um treinamento de psicólogos, porque eles são chamados para situações altamente de confronto, altamente de nervosismo. Então não se pode enviar qualquer pessoa despreparada, até em respeito ao colega que está sofrendo uma violação de prerrogativas. A próxima pergunta vem lá da doutora Ivonete Oliveira. Ela pediu para perguntar à candidata o seguinte, abre aspas, qual o projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, principalmente em relação à mulher negra? Fecha aspas. Olha, eu acho que também um pouco da minha resposta anterior tem a ver com essa. É uma gestão participativa, uma gestão plural, uma gestão que esteja aberta. E principalmente, Amanda, eu acredito que é na questão do exemplo. Quando a gente se lança como uma esperança, quando a gente abre a porta de alguma esperança, a gente tem que ter alguém como um exemplo. E eu estou me dando essa oportunidade de ser um exemplo de uma mulher, de uma advogada militante, mãe de família, mãe de 3 filhos. E é com isso, com o meu espírito de boa vontade, de renovação, que eu acredito que as mulheres elas vão se sentir fortalecidas, em especial as negras, que são tanto renegadas, a virem para a luta junto, porque não existe transformação sem que todos estejam juntos. Eu acho que a pergunta da doutora Ivonete, eu acho que foi mais voltada pelo caso da doutora Valéria, que passou lá em Duque de Caxias, porque geralmente elas sempre comentam, e isso não é uma exceção, é a grande maioria das advogadas negras e dos advogados também, que quando eles chegam para uma audiência, eles são sempre confundidos com a parte e não como profissional de direito que estará ali defendendo o seu cliente. Então, eu acho que é nesse sentido que ela quer saber exatamente para a advocacia negra, né? Que ainda sofre tanto preconceito e tem toda essa dificuldade. Eu acho que é uma questão de conscientização e a OAB tem um compromisso sério.
tem que pegar essas advogadas negras e colocar em mais evidência, né? Tem que realizar uma conscientização. Na verdade, Amanda, não é só a classe dos advogados que tem que ter essa conscientização. Essa conscientização é até social, né? A gente tem que tirar esse estigma que nós estamos carregando, estamos vivendo. A gente precisa, como o país, o Brasil tão lindo que é, a gente precisa se liberar dessas coisas tão atrasadas. É um país tão colorido, tão né? Tão lindo, né? Então isso é um compromisso que cada cidadão tem que ter, né? De que eu não quero mais ser racista, eu não quero ser mais machista, eu não quero ser mais corrupto, porque a gente sempre coloca a responsabilidade no político, e quando na verdade a responsabilidade é de todos nós. O que a candidata pretende fazer para os advogados iniciantes? Isso é um projeto também que nós temos lá em Bangu, tá? É o projeto de mentorias, é assessorá-los, né? Porque é um momento muito difícil, Amanda. Eu posso tirar por mim, porque eu sofri bastante, né? Nós temos o peso da carteira vermelha e temos o nervosismo de como a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Porque a teoria. Na faculdade não ensina que o juiz vai violar sua prerrogativa. Na faculdade não lhe ensina que você vai ficar meia hora, uma hora esperando uma audiência. Na faculdade não ensina que um processo concluso não tem prazo para o juiz proferir a sentença. Então são essas coisas que a gente precisa trazê-los mais, né? E criar um network entre a advocacia jovem e a advocacia que já está militando, para que eles sintam seguros, se sintam amparados para caminhar na profissão. A gente já faz muito isso em Bangu. É recém-formado, a gente já coloca no grupo do WhatsApp, aí ele já pede peça, a gente já ajuda ele com peça, já dá orientação, coloca ele inserido na advocacia, né? De uma forma carinhosa, de uma forma amistosa, e a gente tem conseguido bastante avanço nesse sentido. Que bom, fortalecimento e união da categoria, claro. né? Agora, quais os projetos para a Escola Superior da Advocacia? Nossa, esse é outro... Não, as perguntas hoje estão maravilhosas. Esse é outro projeto que a gente também lá em Bangu vai dar bastante importância. Nós temos na nossa chapa 3 professores universitários, inclusive a minha secretária-geral, doutora Natália Azevedo, ela é professora universitária da região, porque eu entendo o seguinte: a gente questiona muito o judiciário pelo tratamento ao qual ele dá à advocacia, que não respeita o artigo 6º do Estatuto, que não há hierarquia entre juízes. Sim, mas e o nosso intelecto está equiparado ao juiz? O nosso conhecimento técnico está equiparado ao MP? Então eu defendo o seguinte: a equiparação que nós tanto desejamos, nós vamos alcançá-la com a equiparação intelectual. Então isso é um fator bem importante que eu vou dar bastante ênfase, é o aprimoramento intelectual do advogado. Mas, doutora, aproveitando essa sua resposta, eu tenho que lhe fazer, eu acho que tem muitos advogados que sabem muito mais que muitos juízes e promotores. Por quê? Porque geralmente, principalmente hoje, né, hoje mudou muito o direito em si, a militância, em todos os contextos. Eu percebo que os juízes e alguns promotores, e até alguns defensores, eles estão muito na decoreba da teoria. Sim, sim. Né? A gente vê algumas sentenças que são horripilantes. Então eu acho que, na verdade, os nossos profissionais da advocacia também são muito bem preparados. São. Claro que toda generalização não é inteligente, eu não quis aqui generalizar. Mas eu também vejo colegas que pecam bastante em petições, em vestimenta, em relacionamento em redes sociais. Mas aí, de repente, desculpa, doutora, de repente não seria pelo fato deles não terem condições, porque o que acontece? A advocacia, ela é totalmente diferente do concurso público. Claro. Né? Você tem que conquistar a sua clientela, fazer a sua cartela de clientela e você sobreviver, você é um autônomo. Mas muitas vezes a gente percebe que tudo é muito caro e para ele às vezes se reciclar... Nós não temos a escola da... Cadê a nossa escola? A nossa ESA? Que o princípio da ESA, o princípio básico da ESA, é o aprimoramento intelectual do advogado, de forma gratuita ou de baixo custo.
Por que nossa ESA não está exercendo esse papel? Seria uma forma de ajudar esses profissionais. Por isso é que eu falei que na minha gestão eu vou dar ênfase à nossa escola da advocacia, a nossa ESA. Vamos para a pergunta da doutora Débora Prats? Doutora Débora Prats pediu para perguntar o seguinte. Primeira pergunta, ela fez algumas perguntinhas. A primeira pergunta, o que a senhora fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Nossa, cada pergunta difícil, hein? Eu acho que a gente, volto a dizer, uma gestão participativa para que a gente ouça a deficiência desses advogados e possa atendê-los, né, na forma da deficiência que eles têm. Porque eu não posso dizer uma coisa que eu desconheço, eu não vivo essa realidade, eu não vivo esse mundo. Então a minha intenção é criar uma gestão participativa para que abra espaço para essas pessoas, as mulheres negras, os deficientes, tragam a demanda e a gente possa ir se ajustando e suprindo, né? Porque certamente se nós que somos saudáveis, estamos em plena saúde, temos as nossas dificuldades, eu fico imaginando um advogado de cadeira de rodas, que ele não deve passar, né? Ou uma advogada amputada. Então é uma realidade, Amanda, que eu não vivo. E por eu não viver essa realidade, eu fico até, não sei como opinar sobre essa pergunta. Por isso que eu vou precisar dessas pessoas cheguem até mim, né, para que tragam as demandas dela, para que a gente consiga ajustar uma advocacia igualitária. Então vamos na segunda pergunta. Abre aspas, sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. O que a candidata pretende fazer para a inclusão dessas pessoas? Fecha aspas. Sim, nós temos que primeiramente fazer a obra na nossa subseção, né? Porque ela não é adaptada para deficientes. Já o fórum local, ele tem algumas adaptações, mas também não são adaptações plenas que você possa exercer a advocacia com bastante liberdade. E a gente pode dar ênfase nisso também, né? Nas subseções fazer as adequações físicas, que não existe, inclusive não existe nem adaptação com relação à advogada que leve um filho para a subseção, não tem nem onde trocar uma fralda, também me comprometo a ajustar essas questões, colocar um fraldário, né? E fazer as obras necessárias, trazê-los também, né? Porque eles também se sentem isolados em virtude da deficiência. A doutora Débora Prats, ela é uma advogada deficiente visual. Sim. E o que acontece? Quando foi colocado no nosso mercado o processo virtual, Nossa, ela foi excluída da sua advocacia. Então ela faz essa pergunta por uma preocupação, porque existe hoje no estado do Rio de Janeiro 1.850 deficientes visuais advogados, pertencente à advocacia, e eles estão sem poder trabalhar porque a plataforma, tanto da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, não tem uma metodologia, um ícone que facilita esses profissionais poderem exercer a sua profissão. Uma realidade que eu até desconhecia. Você vê como nós somos pequenas? A gente vive a nossa realidade, o nosso mundo, e o Brasil, as relações humanas são muito maiores que isso. Eu nunca me ative a essa questão do visual, nunca me chegou essa sensibilidade de perceber que os advogados com problemas visuais, como é que eles vão trabalhar no processo virtual. E tem os também auditivos, né? Auditivos. Porque a plataforma também não tem... Isso, Amanda, eu defendo aqui com você que é uma coisa que você tem que levar para seccional, né? Porque ali a gente está falando de uma subseção. Até porque, doutora, o sistema do processo eletrônico, ele excluiu do mercado de trabalho, né, os deficientes visuais, os deficientes auditivos e os idosos também. Então, essa é uma preocupação que a OAB tem que ter. Então, essa advogada, ela fez essa pergunta porque ela quer voltar para o mercado de trabalho. Então, Amanda, aí aqui vai uma outra crítica construtiva à OAB. Tantas comissões ineficazes, né? Eles não conseguem defender nem as prerrogativas do advogado e não conseguem defender nem os interesses da sociedade. Eu lhe pergunto, será que na OAB seccional
não existe uma comissão própria para acolher essa advogada, para lutar pelos direitos dela, né, para que coloque essas necessidades lá no plenário da OAB, para que a gente junto construa uma maneira de inserir esses advogados. Os idosos, eles não conseguem nem escanear um documento. Por isso a gente também criou lá em Bangu uma proposta específica de mentoria para os mais idosos, porque eles se sentem até constrangidos. Você muitas das vezes não consegue nem saber a necessidade deles, porque eles se sentem até constrangidos em colocar as vulnerabilidades que eles possuem. Então, tudo é aquilo que eu sempre enfatizo, é uma gestão participativa, uma gestão mais humana e uma OAB eficiente tanto na questão da prerrogativa quanto nos interesses da sociedade. Hoje nós temos várias comissões na OAB e dessas comissões, qual é a eficiência, qual é a eficácia comprovada dessas comissões? O que essas comissões têm atuado no estado do Rio de Janeiro, que hoje se encontra numa calamidade? Né? Essa roubalheira toda que aconteceu do Cabral, onde estava a OAB, onde estava o MP? Então nós temos que cada indivíduo, cada cidadão, trazer para si a sua parcela de responsabilidade. E a OAB, nesse processo democrático, tem muita responsabilidade. Vamos então para a última pergunta, para a gente entrar na reta final. Como será a relação da candidata com o TJ para melhorar o atendimento da advocacia? E aí não só estender ao TJ, vamos estender também ao TRT, claro, e à Justiça Federal. Olha, Amanda, quando eu fiz parte do movimento dos Advogados Unidos, muitas das reivindicações da advocacia, principalmente a local de Bangu, se resolvem no diálogo. Porque o judiciário, eu vou agora me reservar no direito de me ater a Bangu, né? Porque o nosso projeto é Bangu, para não estender, porque fica mais complicado. Ali, às vezes, uma conversa com o juiz, você expor, olha, a advocacia entende melhor dessa forma, a gente pode contribuir desta forma, eles aceitam bem, poucas resistências eu tive. Então, eu acredito que o diálogo é o princípio basilar de qualquer relação. Agora, se através do diálogo, através da gestão participativa entre OAB e Judiciário, a gente não conseguir avançar, nós não teremos outra alternativa. Teremos que acionar os órgãos fiscalizadores. Mas eu acredito especificamente que em Bangu, o Judiciário tem se mostrado bastante participativo e bastante nos fornecendo a resposta bem plausível com as reivindicações que a gente tem. Agora, vou fazer uma brincadeira que eu faço com todos os convidados que passam pelo programa, que é um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e o que vier à cabeça da doutora, a doutora me responde. Direito. Paixão. Mulher. Forte. Advocacia. Sensacional. OAB. Precisamos melhorar. Democracia. Vital. Liderança. Vamos para a nossa reta final? Vou lhe fazer uma pergunta e a doutora me responde. Por que votar na chapa da doutora Claudete do Vale? Porque eu represento a renovação, porque eu sou advogada militante, porque eu sou mulher e eu sei da dificuldade da advocacia local, porque eu vivo a advocacia local. Por isso que tem que votar em mim. Complete a minha frase. Doutora Claudete do Vale, como representante da advocacia de subseção Bangu, serei eficiente e enganjada e compromissada. Agora é o seu momento, doutora. Mande o recado para a advocacia de Bangu. Obrigada, doutora. Inicialmente, eu gostaria de aqui agradecer a doutora Amanda pelo espaço que nos deu para que a gente possa chegar ao ouvido de todos os advogados de Bangu a nossa proposta. Quero agradecer a toda a minha equipe que fez todos nós chegarmos até o momento que chegamos e dizer para você, advogado que está aí do outro lado, para não desanimar. Não desanime, porque nós somos a única profissão que está na Constituição, no artigo 133. Uma democracia não funciona sem os advogados. Nós somos a última resistência. Nós seremos vencedores. Acreditem no novo, deem oportunidade a uma gestão de pessoas que militam, que estão no fórum todos os dias, que estão pedindo para despachar com juízes, que dependem do mandado de pagamento, que estão no complexo,
que pegam a van do TRT-TJ. Então, nós sabemos tudo que vocês passam. Acreditem no novo, que nós vamos conseguir virar esse jogo. Até dia 21 de novembro. Doutora Claudete, quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. É muito bom para toda a advocacia conhecer os candidatos e eu fico muito feliz por conhecer as candidatas, né? Eu sempre luto por isso. Né? Eu acho importante a mulher estar muito mais inserida ativamente no contexto da administração do Conselho de Classe. Então quero lhe agradecer muito por ter vindo aqui. O agradecimento é todo meu. E agora, finalizando, eu sempre cito a nossa frase final da Lourdes Lutz, que diz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço e delicada como o mais fino cristal. E não esqueçam, se vocês gostaram do canal, por favor, se inscrevam no canal. É muito importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E também peço para vocês mandarem pergunta para os advogados que estão vindo candidato para as eleições que irão passar aqui pelo canal. mulheresadvogadas do século 21 @gmail.com.